Olá, pessoal. E aí? Estou dando continuidade com a terceira aula de geometria analítica, o estudo da reta, né? Com isso, a gente vai concluir esse capítulo. E em seguida, eu vou dar as atividades do livro que eu estou passando para vocês, e tem a atividade do Google Classroom que está ficando disponível também para vocês completarem. Nesse vídeo, a gente vai ver a posição, a gente já vai ter mais de uma reta ao mesmo tempo para estar comparando ela no plano cartesiano, ok? Então, eu vou estar compartilhando minha tela aqui para que vocês acompanhem, para vocês acompanharem aí. É, a gente vamos, nós vamos aqui ter esses tópicos, não é isso? A gente vai ter o capítulo, que é geometria analítica, os o item que a gente está estudando, o tópico é estuda reta, e aqui são os subtópicos que a gente vai estar estudando para nessa aula. A gente tem aqui posição relativa de retas no plano cartesiano. O primeiro tópico aqui é retas paralelas, retas coincidentes, retas concorrentes e retas perpendiculares. Então, são esses quatro itens que a gente vai estar vendo aqui, e a gente vai estar vendo também no finalzinho desse capítulo, um pouco eu não coloquei aqui, mas vai aparecer lá, vai ser distância de um ponto a uma reta, ou distância entre duas retas paralelas, ok? Então, vamos dar continuidade aqui para a gente ir para a próxima tela. Nesse tópico aqui, eu estou mostrando aqui algumas retas, né? Alguns pares de retas. E para a gente determinar a posição, tem alguns símbolos aqui que precisa a gente observar e prestar atenção nesses símbolos. Esse aqui indica que as retas são paralelas. Esse indica que as retas são perpendiculares. Então, retas paralelas, retas perpendiculares. Tem esses dois símbolos, né? Aqui as retas, vai mostrar retas coincidentes e retas concorrentes. Paralelas, o exemplo já está mostrando aqui, não é isso? Duas retas são paralelas porque elas não vão se interceptar. Por mais que você projete elas, que você continue a escrever ela, desenhar, mas ela não se intercepta, ela não se encontra. Retas coincidentes também, esse símbolo aqui, né, para representar que duas retas são coincidentes, são, no caso aqui, ó, você vai ver que são três tracinhos, é a mesma coisa que idêntica, ela é idêntica, é a mesma. Retas oblíquas, ela não vai ter um símbolo, e retas perpendiculares é formado por esse quadrinho que a gente vê aí, né? Então, são a posição relativa das retas. Duas retas no plano cartesiano tem que assumir uma dessas quatro posições. Ela vai assumir uma dessas quatro. Ou ela não se intercepta e são paralelas, ou uma está sobre a outra, que é coincidentes. Elas se encontram e formam qualquer ângulo, são oblíquas. Ou elas se interceptam e encontram, o ângulo de encontro delas forma um ângulo de 90 graus. Então, elas são concorrentes e perpendiculares. Então, podem ser paralelas, coincidentes, concorrentes e oblíquas, concorrentes e perpendiculares. São os quatro possíveis posições que as retas podem assumir no plano cartesiano. Aqui eu tenho um exemplo. Nesse exemplo, tem aqui retas paralelas. Estudaremos agora como verificar, por meio de suas equações, se duas retas são paralelas. É evidente que retas paralelas ao eixo x são sempre paralelas entre si e, de mesma maneira, as retas paralelas ao eixo y também são paralelas entre si. Assim, cabe analisarmos o caso em que as retas têm inclinação diferente de 0 e 90. Observe, por exemplo, as retas paralelas R
que tem a equação x menos x mais 2y mais 4 igual a 0, e S menos 2x mais 4y menos 4 igual a 0, em um mesmo plano cartesiano. Então, aqui a representação gráfica de uma reta, da reta S e da reta R. A gente precisa observar que essas duas retas, elas estão escritas todas duas na forma reduzida, na forma geral, não é isso? Todas duas estão escritas na forma geral, estão igual a 0. Então, ela estando igual a 0, a gente precisa observar isso aí para saber tirar os coeficientes, tirar os valores que a gente vai estar trabalhando. O que vai garantir que essas retas são paralelas? As retas são paralelas quando os coeficientes angulares são iguais e os coeficientes lineares são diferentes, não é isso? Se eu for procurar aqui o local onde as retas, os coeficientes angulares, o ângulo formado aqui vai ser o mesmo ângulo, né? Se eu observar aqui, ângulos, esse ângulo e esse ângulo, nós temos aqui duas retas cortadas por uma transversal. Então, esse ângulo é igual com esse. Vai mostrar que as retas são paralelas. Eu poderia também aplicar a fórmula de coeficiente angular, ΔY, ΔX. Eu tenho dois pontos em cada reta, não é isso? Eu destaco os pontos. Ó. Eu tenho esse primeiro ponto e esse segundo ponto na reta S. E esse primeiro ponto e esse segundo ponto na reta S, na reta R. Eu procurando, olhando isso aí, eu já vou encontrar os dois coeficientes. O que é que vai acontecer? Vai acontecer que os coeficientes angulares vão ser iguais. Os dois coeficientes são iguais. E os dois coeficientes lineares são diferentes, né? Tocam em pontos diferentes no eixo Y. Então, isso vai caracterizar as retas paralelas. Também a gente pode destacar aqui aqui é o resumo para a gente determinar a posição relativa, se as retas são paralelas, são concorrentes ou são coincidentes. Então, nesse item aqui a gente vai estar observando, portanto, as retas RS são paralelas. No outro exemplo anterior. Aqui é uma forma que a gente vai ver se para identificar isso aí, para poder classificar. Não é isso? Então, as equações, reparem que as equações aqui já estão no formato de equação reduzida. Ó. Ou seja, o y está no primeiro membro, os demais termos estão no segundo membro, em ambas as retas. Feito isso, eu vou comparar. Pode acontecer isso, né? Ó. Os dois M, MR e MS são iguais e os dois N são diferentes. Então, quando acontecer isso aí, as retas serão paralelas. Então, os coeficientes angulares são iguais, os lineares diferentes. Retas paralelas. Pode acontecer também que os coeficientes angulares são iguais, mas os coeficientes lineares também são iguais. Então, vai acontecer que, nesse caso aí, as retas serão coincidentes. E,
para um terceiro caso, os coeficientes angulares são diferentes. Então, se são diferentes, eu já posso classificar as retas como concorrentes. Um pouquinho mais na frente, vai surgir a diferença entre concorrentes oblíquas e concorrentes perpendiculares que a gente viu na introdução dessa aula, ok? Então, vamos para o próxima tela para a gente observar isso aí. Ó. Aqui nós temos retas concorrentes. Anteriormente, estudamos que duas retas têm inclinação diferente de 0 e 90 e coeficientes angulares diferentes, então essas retas são concorrentes. Aqui eu tenho o exemplo da reta R e o exemplo da reta S, ambas na forma reduzida, né? Então, M de R e M de S são diferentes, e alfa 1 e alfa 2, ou seja, os ângulos que se encontram são diferentes. Então, vai acontecer que, com isso aí, ó, considera o caso de duas retas perpendiculares e não verticais, ou seja, não vai medir 0 nem 90 graus, ok? RS. Então, temos esse exemplo. Em resumo, para equação para retas concorrentes, nós temos aqui. Como é que a gente vai saber se as retas são concorrentes oblíquas ou concorrentes perpendiculares? O que a gente vai determinar, o que vai definir, vai ser esse item aqui, ó. A gente vai efetuar o produto entre os dois coeficientes angulares. Eu posso aplicar essa fórmula ou aplicar o produto. Se eu multiplicar os dois coeficientes angulares e der menos 1, as retas são perpendiculares. Se o valor que eu encontrar for diferente de menos 1, elas são oblíquas. Ok? Então, para a gente observar, para a gente determinar, basta multiplicar os coeficientes angulares. Aqui vai estar a discussão de um sistema linear. Eu vou botar um exemplo para a gente fazer aqui e vamos analisar aqui para ver. Discussão de um sistema linear. Estudamos anteriormente que, quando existe a solução de um sistema linear com duas incógnitas e duas equações, aqui tem um exemplo de equação, corresponde a um par ordenado x, y, que satisfaz simultaneamente as duas equações do sistema. Ou seja, esse valor x, y que a gente vai encontrar vai tornar essa sentença verdadeira e a segunda sentença verdadeira. Isso equivale a determinar as coordenadas do ponto em que as retas correspondentes às quais se cruzam. Essas retas são concorrentes, então elas se interceptam em um local, e o local vai ser exatamente nesse ponto XY. Observe o exemplo. Qual a posição relativa entre as retas R e S? Paralelas, concorrentes, coincidentes, perpendiculares, transversais. Vamos analisar para a gente ver o que é que a gente vai fazer. O que é que a gente precisa destacar aqui? Para eu saber, eu preciso deixar as equações na forma reduzida. Então, eu deixando na forma reduzida, eu posso fazer melhor. Então, vamos analisar a reta R. Na reta R, vamos ver. Vamos deixar na forma reduzida. Eu vou passar o 2x para o segundo membro, vai ficar 2x, vai ficar menos 3y igual a menos 2x. Multiplicando por menos 1, vai ficar 3y igual a 2x.
Passando 3 dividindo, eu vou ficar aqui y é igual a 2 sobre 2x, vou botar o 2x, né? 2x sobre 3. Encontrei aqui. Então, aqui, m de r, que eu estou trabalhando com a equação r, é igual a 2 terços. n de s é igual a 0, não é isso? Não apareceu o termo independente, o n é 0. Encontrei o coeficiente angular da reta R. Já tenho reta R. Vou fazer agora da reta S. Na reta S, eu vou fazer a mesma coisa, vou deixar na forma reduzida. Então, eu vou passar para o segundo membro, vai ficar 2y igual a menos 3x mais 7. Passando 2 dividindo, y é igual a menos 3x sobre 2 mais 7 sobre 2. Cada um sobre 2, não é isso? Aqui eu posso identificar já. Como não dá para dividir, já vai ficar na forma de fração. ms é igual a menos 3 sobre 2. ns é igual a 7 sobre 2. Eu já tenho os coeficientes angulares. Então, eu já posso determinar. Os coeficientes são iguais? Não, são diferentes, não é isso? m de r é 2 terços. m de r é menos 3,5. Os valores são diferentes. Valores diferentes, então as retas não são paralelas e não são coincidentes. Elas podem ser concorrentes oblíquas ou concorrentes perpendiculares. Então, para eu saber isso aí, eu vou aplicar agora, multiplicar M1 com M2. Vou botar M1, M de R, vezes M de S. E vou verificar quanto é que isso aí vai dar o resultado, ok? M de R substituindo, eu tenho 2 sobre 3. Vezes M de S, eu tenho menos, vou botar em parênteses, não é isso? Menos 3 sobre 2. Igual. Aqui eu vou fazer a relação do sinal. Mais por menos dá menos. Dá menos. E vou multiplicar os numeradores. Numerador quem está em cima do traço. Ó. Aqui tem um 2, aqui tem um 3. Multiplicando vai dar 6. Barra. Multiplicar agora quem está embaixo do traço. 3 e 2 vai dar 6. Que é igual. Eu efetuando essa divisão, o sinal vai continuar negativo. Efetuando a divisão vai dar 1. Ou seja, deu menos 1. Então, lá na definição que a gente viu anteriormente, quando o produto entre os dois coeficientes é menos 1, é porque as retas que a gente encontrou são exatamente perpendiculares. Ok? Então, beleza? Próximo exemplo, vamos lá. Aqui eu quero saber a posição de duas retas, por exemplo, da reta R e da reta U. Eu quero saber qual a posição delas. Então, se eu observar aqui, as retas, elas
vamos ver aqui. A reta U e a reta S. Elas se interceptam. Então, eu vou observar esse ângulo e esse ângulo. Eles são diferentes, né? Então, como os ângulos são diferentes, os coeficientes angulares são diferentes. Então, nesse caso aí, eu preciso encontrar o coeficiente angular da primeira reta e da segunda reta. Para dizer a posição delas, ok? Distância entre um ponto e uma reta. Aqui eu tenho um ponto e tenho uma reta. Essa distância é a menor distância possível. Então, eu tenho a equação da reta e tenho um ponto P. Eu quero saber qual a distância desse ponto até essa reta. Ok? Eu vou passar para esse vídeo não ficar tão extenso, vou passar já para o exemplo. Ok? Bom, determine a distância entre as retas paralelas. Aqui eu tenho duas retas, o ponto P e a reta S, por exemplo. Então, eu vou pegar qualquer ponto pertencente a uma das retas. Por exemplo, aqui eu peguei na reta P. Na reta R, eu atribuí um valor para X, foi isso? Ó, a reta é essa aqui, eu botei valor X sendo 0. Você que escolhe qualquer número. Valor X sendo 1, aliás. Coloquei X sendo 1. Mas isso aí, você que escolhe qualquer número para colocar. Aqui eu atribuí X sendo 1. X aqui foi 1. E substitui na equação da reta R. Né? Aqui tem a reta R. Então, eu estou trabalhando aqui com a reta R e o ponto P. O ponto P está na reta R. Eu fiz essa substituição. Onde tinha X, eu coloquei 1. Resolvendo aqui, eu vou encontrar que Y vale 2. Então, aqui eu tenho as coordenadas. O ponto P, ele tem coordenadas 1 e 2, que ele pertence à reta R. Agora, eu vou pegar na próxima reta, na reta S, eu vou tirar os coeficientes. Vou tirar os coeficientes A, o X vai ser 1, menos 5, que é Y, 2, que é o coeficiente do ponto P, e 24, que é o termo independente. Efetuando essa multiplicação, vai ficar 12 menos 10 mais 24. Na parte de baixo, x ao quadrado mais b ao quadrado. 12 ao quadrado, 144. Menos 5 ao quadrado, 25. Resolvendo aqui, os sinais são diferentes, considero o sinal maior, vai ficar 20, 12 mais 4, 36, menos 10, 26. Aqui está em módulo, sai positivo, né? Mesmo que se fosse negativo, sairia positivo. Resolvendo aqui dá 169. Extraindo a raiz é 13. 26 dividido para 13, 2. Então, a distância das duas retas entre R e S distância entre as retas é 2. Ok? Aqui chegamos ao final, né? Eu espero que vocês tenham assimilado bastante. Caso tenha dúvida, assista o vídeo outra vez. Vejam a importância que você está revendo, não é isso? Acompanhe o livro didático de vocês. Essa última aula eu terei praticamente tudo do livro didático, né? Tem alguns exemplos lá, mais exemplos resolvidos. Eu aconselho que vocês tentem resolver. Qualquer dúvida, coloquem no comentário do vídeo e vai ficar disponível para vocês. Eu vou deixar disponível até o final do bimestre para que vocês completem as atividades. Então, peço desculpa por algumas falhas que tem, algum erro que eu estou falando aqui, porque eu estou escrevendo e comentando ao mesmo tempo. A gente sempre comete algum desses erros. Não tenho o costume de estar gravando também, então vem sempre acumular essas falhas, né? Eu espero a compreensão de todos, espero que
que assimilem o capítulo, o conteúdo, que eu tenho ajudado vocês nessa caminhada, ok? Vamos lá então, vou interromper aqui minha apresentação e vá